Olá, seja bem-vindo ao Live Mundcast, um mergulho potente em reflexões e inspirações sobre questões socioambientais. Acompanhe o Live Mundcast pela sua plataforma preferida. Boa tarde, gente. Obrigada por estarem aqui. A gente veio pensar tecnologia, mas também relações entre a justiça climática, povos, territórios futuros. E a gente já escolheu se colocar um pouco o que poderia ser um pouco de uma roda aqui também para alimentar esse lugar. Então a nossa missão aqui é falar um pouco de como é que a gente constrói uma noção de parentesco em tempos de colapso, como diz a dona Haraway, inclusive com as máquinas, e dar contorno a esse termo, a essa ideia de meta-relacionalidade, que é uma noção de interdependência, cuidado, novos padrões, para pensar tecnologias, mas também imaginar e acionar possibilidades mais cuidadosas, mais proporcionais para a convivência entre tecnologia, territórios, humanidade. E eu vou começar pedindo para os meus parceiros se apresentarem. A gente pode começar pelo Matheus, por favor. Pessoal, boa tarde a todas e todos. Eu sou Matheus Tremembé, sou indígena do povo Tremembé lá do Ceará. O meu território fica no litoral do estado do Ceará. E antes de me apresentar o que eu faço ou o que a gente vai discutir aqui, tem uma oração do meu povo que diz assim: Nós, Tremembé, acreditamos em Deus que é nosso Pai Tupã, na terra que é nossa mãe, na mata que é nossa vida, na lua e nas estrelas que são nossas energias, no sol que é nossa luz, no trovão e no relâmpago que são nossas previsões, nas pedras e nos astros que são nossas armas, no fogo que é nossa visão e em toda a atmosfera. Vivemos da força da terra que nos dá energia para lutar e vencer as nossas batalhas. Por isso somos povo da luta, por isso somos povo Tremembé, assim seja. Então, essa é uma oração que me apresenta, porque essa é a tecnologia que também dialoga com o que a gente vai conversar agora há pouco. E tem uma saudação que a gente sempre faz quando a gente vai abrir qualquer diálogo no nosso território, a gente faz essa saudação que a gente chama saudação aos encantados, que é essa conexão, né, essa ciência que também é uma conexão, é uma tecnologia ancestral de se comunicar com os seres espirituais. E esse canto ele diz muito do que a gente precisa fazer para discutir esse tema que nós vamos discutir, que é, né, a regeneração conectando a tecnologia às mudanças climáticas. E esse canto ele diz mais ou menos assim: Oi, não tem rio que eu não atravesse, não tem caminho que nós não ande, não tem pau que nós não arranque, não tem pedras que não quebre. E nem tem mal que nós não cure. Viemos lá das cachoeiras com a força da natureza. Pois encantado nos mandou. Viemos aqui fazer limpeza, pois encantado nos mandou. Viemos aqui fazer limpeza. Então, assim, eu acredito que eu abri a minha participação nesse momento aqui, dizendo que é dessa forma que a gente propõe o diálogo entre a tecnologia, a inteligência artificial e o conhecimento tradicional para que a gente possa construir um outro lado possível dessa relação e desses encaminhamentos para o futuro. É isso. Tá aberto, né? Eu ia falar. Muito obrigada. Tino. Obrigado, Matheus. Obrigado por abrir caminho para essa conversa. Prazer, Monique. É uma alegria
estar aqui com vocês. Obrigado, Livmundi, pelo convite. Meu nome é Dino, eu sou antropólogo, eu sou pesquisador, eu sou parte de um coletivo que chama Gestos Rumo a Futuros Decoloniais. E eu acho que esse coletivo a gente trabalha com uma perspectiva de olhar para a colonialidade, e isso vem de muitos saberes indígenas, de alguns indígenas que são parte, orientam o nosso coletivo, que olha para uma questão central do colonialismo como a separação do ser humano com a terra. E a partir do momento que a gente se separa da terra, a terra passa a ser objeto. E quando a terra é objeto, a terra pode ser controlada, manipulada e dominada. E essa lógica é uma lógica que ela vai passando para outros seres e para outros corpos, né? Então, esse lugar da separação ele é muito importante. Eu estou falando isso porque a gente vai entrar um pouco nisso também, olhando para a inteligência artificial a partir daí, e a gente entende que a modernidade ela é estruturada a partir de um conjunto de negações, né? Então, negação desse nosso entrelaçamento com a Terra, negação das violências sistêmicas que tornam, inclusive, essas conversas possíveis, né? A gente precisa sempre lembrar que este é um território invadido, né? Esse é um território que não foi cedido, e que essa é uma violência original que ela persiste. E quando a gente vai falar de inteligência artificial, quando a gente vai falar de tecnologias, a gente tem que lembrar de onde elas vêm. E elas vêm de minérios que também são explorados, muitas vezes de forma violentas, né? E eu não falo isso para que exista nenhum sentido de culpa, mas para que a gente seja capaz de lidar com esses temas com a responsabilidade que eles nos chamam a lidar. E acho que a gente também fala muito sobre uma negação da complexidade e do tamanho dos problemas que a gente vive. Eu acho que a gente vai tentar aqui hoje também um pouquinho olhar para isso com essa magnitude, né? E lembrar um pouco que esse trabalho ele é um trabalho intergeracional, né? Então também sempre reconhecer as crianças, as próximas gerações e trazer eles aqui para estarem com a gente, para a gente lembrar que são eles que pagam os custos das nossas ações. Obrigada. Vou me apresentar rapidamente. Monique Lemos, muito prazer. Sou antropóloga também. Começo no cinema, trabalho com ativação de marca por muito tempo, mas nesse momento, dona de uma empresa de pesquisa, estratégia e tradução cultural, justamente porque eu não entendi, mas desenvolvi um desejo de atuar numa metodologia que traduz a pesquisa para o mundo a partir de um incômodo, né? Como eu gero, devolvo, crio essa afetação de novo para o corpo, né? Então, como é que eu saio da academia e trago para as pessoas ações, implicações, esse questionamento. Então, faço pesquisa, estratégia, faço experiência de festival, faço campanha, faço documentário, vídeo, qualquer formato para fazer a pesquisa chegar nas pessoas. E tenho um mestrado também, inteligência artificial responsável, nesse desejo de juntar e atualizar a antropologia para esse olhar de quando a gente tem a humanidade completamente correlacionada e atrelada com a humanidade, então, com a tecnologia, na verdade. Então, essa noção de humanidades digitais, como tudo se atualiza e como a gente fala de ética, responsabilidade, justiça, também atrelado a essas relações com as tecnologias nesse momento e para o futuro. E vou começar com uma primeira pergunta para o Matheus, perguntando para ele, na sua experiência, Matheus, como a tecnologia pode dialogar com esses sistemas de regeneração, diminuindo, negociando, trazendo novas lentes para o que são danos e violências, como a gente pode olhar para isso? Primeiro, que tecnologia é tudo que a gente tem no nosso entorno, né? É a eletricidade que está aqui gerada, é o telefone que está aqui, né, registrando esse momento, show, tudo isso são movidos por essas inteligências que foram desenvolvidas ao longo do tempo. E essas tecnologias, elas ainda não encontram um caminho para chegar até os nossos territórios como deveriam e com a responsabilidade que é necessária. Sobretudo porque os nossos conhecimentos são conhecimentos que necessitam ser gestados, né, ser compostado para ser passado de geração para geração. E nas experiências que nós temos construído dentro do território, é sobretudo o uso da inteligência artificial a partir de um olhar de cocriação, de compostagem, de um lado da inteligência artificial que eu acho que é possível nós também desenharmos. E aí eu tenho a visão de que exista um lado da tecnologia como um todo, que é o lado, né,
que consome o nosso conhecimento, que está ali para tomar e para apagar e para padronizar, e que existe também um lado que a gente precisa construir juntos, que é o lado da gestão do conhecimento, da construção de metodologias, né? E aí a gente tem trabalhado isso no processo que eu chamo de registro dos conhecimentos tradicionais do povo Tremembé. E é nesse sentido que nós temos discutido com esse outro lado da inteligência artificial, contrapondo, inclusive, aquilo que é padronizado, fazendo perguntas, por exemplo, como que essa inteligência foi construída e qual é o sentido dela quando a gente dialoga com o meio ambiente, por exemplo. E essa inteligência que eu acredito, ela vai começando a dar respostas que se conectam ao que a gente acredita, que é um conhecimento passado de geração para geração e que, infelizmente, para muitos territórios, é uma geração que não é somente da oralidade, é da escrita também. E a escrita, nós sabemos o desafio que é nós pegarmos a oralidade de um tronco velho e manifestarmos aquilo dentro de um texto. E isso nós temos feito com um processo um pouco mais rápido do que seria o normal de você escrever tudo aquilo que um tronco velho está falando em um áudio de meia hora, de 50 minutos, e hoje você pode colocar dentro do inteligência artificial, claro, dialogando. Nós queremos essa tradução legível a partir do que o tronco velho está dizendo. E ali vai sair uma oração, e tem saído metodologias participativas, como o projeto Escolas da Terra do Povo Tremembé, que dialoga pesquisa, ensino e extensão a partir da cultura indígena e do uso das tecnologias também. A construção dos materiais pedagógicos a gente tem utilizado. É claro que a gente tem alimentado. E aí eu acredito que é esse lugar que a gente precisa refletir também no olhar sobre o meio ambiente. Porque não é só a gente ter os dados sobre o que vai acontecer. É a gente compostar o que nós precisamos fazer, conectando e se aliando a essas tecnologias. E eu acho que a gente não pode deixar os povos indígenas fora dessa. Até porque o impacto que é causado... Eu já estou respondendo perguntas possíveis que vão surgir. Que o impacto causado pela criação dessas tecnologias, elas não serão diminuídas por os povos indígenas não estarem utilizando. Mas eles também merecem conhecer, se aprimorar, inclusive dizer, nós não queremos essa tecnologia. Mas lá nós temos feito um caminho que eu acredito que é o caminho de mostrar que existem duas vertentes. Assim como todos os caminhos existem dois lados. Então, nesse sentido, nós estamos optando por trabalhar a educação, a história, a memória e o registro dos saberes, dos sabores principalmente, porque as receitas do nosso território, a gente tem feito um trabalho belíssimo sobre a cultura alimentar, e vocês podem acompanhar isso pesquisando cultura alimentar do povo Tremembé, só dá um Google, que vocês vão encontrar muita coisa, né? E muitos desses textos têm sido traduzidos, têm sido repassados, muitas dessas reflexões a partir desse diálogo hoje com a inteligência artificial. E aí, só para estender, porque é muita coisa que a gente já está fazendo, né? Nós temos dialogado, sobretudo, com perguntas. A gente tem feito um jogo de perguntas e respostas com a inteligência artificial. Ontem à noite eu fiquei horas e horas brincando, né? Inclusive desafiando ela a se colocar contra o sistema que ela criou, que a criou, né? E aí a gente tem percebido que é possível a partir dessa relação que você vai alimentando. Porque a gente sabe também o risco que tem o celular. A gente sabe o risco que tem outras tecnologias. Mas a partir do uso que você dá para ele, do uso que você dá para esse equipamento, para essa tecnologia, ele vai te dando a partir disso. E nós hoje estamos construindo, por exemplo, um plano de manejo e adaptação climática para o território, a partir do plano de gestão territorial e ambiental do território. Nós temos um plano de gestão construído por nós, elaborado pelo povo indígena, e nós dialogando com essa inteligência que nós estamos trabalhando já há algum tempo, já faz quase 2 anos, alimentando desse conhecimento, discutindo, debatendo, né, que é os chatbots, né, que já estamos trabalhando há algum tempo, e discutindo a importância do plano de manejo, que hoje é uma ferramenta que no Estado brasileiro somente os povos do Norte têm. Então, a gente está também discutindo essas novas ferramentas de gestão ambiental, de gestão territorial, para evitar a catástrofe
né, que está próximo, que a gente sabe que existe, mas pelo menos o nosso mundo nós iremos plantar, colher, cozinhar junto, fazer festa junto, e isso vocês podem acompanhar na rede social, que tudo que eu estou dizendo é verdade. É aquele mata a cobra e mostra o pau, né? Aquela história aqui, né? Como diz o Matuto, né? É isso aí. Continuando nesse universo que vocês se relacionam, você também tem pesquisado usos não extrativistas da IA, vocês em conjunto. Então, como é que é possível, como tem sido esse desenvolvimento, essa pesquisa, e, sobretudo, como reconhecer esses riscos a partir da IA e abrir caminho para essas práticas e usos regenerativos? Tá. Você começou falando um pouco sobre meta-relacionalidade, acho que eu vou falar um pouco sobre isso, e acho que é a única vez que eu vou usar um termo talvez um pouco mais técnico, um pouco mais difícil, porque, como eu estava falando um pouco assim, a gente vem desse lugar de olhar para o coração da modernidade e tentar entender quais são os problemas dali e como é que a gente se desvincula, né, dessa modernidade que é também super colonial. E a inteligência artificial apareceu como uma coisa que ela está se tornando assim uma parte muito central, né, da forma como a gente vive, né. Então, tem gente que fala, por exemplo, sobre a inteligência artificial como uma tecnologia de propósito geral, ou seja, ela vai perpassar todos os aspectos da nossa vida, né. Então como é que a gente olha para isso de uma forma que, a gente tem usado muito a coisa dos, LLM, né, que são esses modelos de linguagem, por exemplo, ChatGPT, mas a gente precisa lembrar que não é só isso que a gente está falando quando a gente fala sobre inteligência artificial. Então, por exemplo, mesmo o uso de redes sociais hoje em dia que você tem, ela é pautada por algoritmos que se baseiam, em redes sociais. Já tem sistemas de semáforos inteligentes que são pautados em inteligência artificial. Já tem, por exemplo, todo o sistema de vigilância e de armamento, e sistemas militares. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente precisa olhar, por exemplo, o genocídio em Gaza, entender que o que acontece ali também existe IA envolvida, né? Por exemplo, no processo de seleção de pessoas que serão alvos, assim, né? Então, a gente precisa conseguir segurar todas essas coisas mais ou menos junto e entender para quem essa IA, por quê e que tipo de usos que a gente pode fazer. E aí, voltando um pouco para a história da meta-relacionalidade, justamente a gente foi tentando entender se é possível estabelecer uma relação que não seja uma relação sujeito-objeto, no sentido de nós aqui usamos uma tecnologia e nós temos domínio sobre ela e nós determinamos o que essa tecnologia pode fazer. E olhar para uma outra perspectiva que, de alguma forma, enxerga assim, não é uma coisa etérea, né? Ela existe materialmente, ela existe metabolicamente, né? Então a gente está falando de uma coisa que é constituída de minérios, que existem muito palpavelmente, assim, né, na Terra, que consome energia, que consome quantidades, extremamente grandes de água, né, então ela faz parte da nossa ecologia. E como parte da nossa ecologia, como é que a gente olha para isso interligado com ela, né? E aí eu acho que existe um lugar de a gente tem que olhar para a inteligência artificial como um grande amplificador do mundo. Ela pode amplificar uma série de coisas. Então o Matheus estava trazendo, assim, quais são as questões do território e da relação com os troncos velhos que isso pode amplificar. Mas também ela pode amplificar muita violência, mas também ela pode amplificar uma forma extrativista de se lidar com o mundo. E, por exemplo, assim, esse é o formato que acontece hoje em dia, até de treinamento, né, dessas inteligências. Então coletar a maior quantidade de dados possíveis, gastando uma energia enorme para montar de alguma forma um sonho de uma inteligência artificial geral, assim. O que que é exatamente esse sonho, né? Ele é um pouco um sonho de controle e dominação, né? Assim, então são poucas pessoas, muito poucas pessoas. A gente está falando nem de 10 pessoas no mundo que têm controle sobre essas ferramentas. E aí uma coisa que eu confesso que assim eu não conheço muito a fundo o caso, mas me assusta muito o que aconteceu, por exemplo, no Nepal, né, na semana passada, que, sem querer dizer que eu conheço, os meandros da política local, mas, por exemplo, uma resposta de um governo, querendo trazer mais restrições às plataformas, e isso desencadear uma revolta popular, é muito sério, porque essas revoltas elas não são espontâneas. Elas parecem que elas são espontâneas, mas elas são, produzidas a partir de algoritmos que sabem o que produzir. Eles sabem como fazer essas mobilizações em nós, assim, né. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa ficar atento. E aí o que a gente começou a fazer, eu agora eu vou dar para
para a resposta é, a partir dessa meta-relacionalidade, olhar como é que a gente constrói relações sujeito-sujeito com essas inteligências, nas quais a gente e a inteligência aprende a ter processos não extrativistas, né? É possível se relacionar de uma outra lógica? É possível que a gente saia de um lugar, de entender uma tecnologia que ela tenta representar e controlar e dominar o mundo, e olhar para tudo que existe no mundo que precisa ser justificável, precisa caber dentro disso daqui, por uma questão que é relacional, que nos ensine a se relacionar melhor com o mundo, com os outros, a partir de um lugar que seja um lugar não extrativista, né? E talvez falando só um pouco mais praticamente como é que a gente faz isso, né? Então, a gente foi construindo, na verdade, uma ecologia de bots, né? Então, não sei quem conhece exatamente ou não, mas você pode construir, vamos dizer, bots específicos dentro do ChatGPT, que é o que a gente usa porque ele é um pouco mais maleável para fazer isso. E eu acho que a melhor forma de entender isso é, talvez vamos pensar, por exemplo, existe um corpo de conhecimento que são os dados. E aí, com esses bots, o que acontece é que, assim, para você chegar naqueles dados, para você chegar naquela informação, você passa por uma espécie de uma lente, né? Então, vamos olhar para este mundo, esses dados de uma forma diferente. É um pouco isso que eles fazem. E aí a gente escreveu primeiro foi um livro, que foi escrito com uma inteligência artificial que a gente estava tentando calibrar ela nesse lugar não extrativista, que chama Esgotamento dos Humanos. Então é como se fosse a perspectiva da inteligência artificial, olhando para o tipo de perguntas que ela recebe e tendo um esgotamento. E aí trazendo uma conversa no sentido, como é que a gente pode estabelecer relações diferentes com essa ferramenta e, consequentemente, uns com os outros, assim, né? Porque também é um pouco um lugar, e o Baio estava falando sobre isso de manhã, desse lugar do entrelaçamento e do tipo, por que ele fala sobre os tempos são urgentes, vamos desacelerar? Porque nós somos mundo. E se a gente desacelera, a gente pode também fazer um movimento de desacelerar o mundo. Então, é um pouco esse convite, assim, qual que é o nosso uso dessa IA? Será que pode ser uma coisa que nos ajuda a amplificar outras possibilidades de se relacionar que não sejam extrativistas? É um pouco essa a pergunta de pesquisa que a gente tem feito. Desculpas. Se quiser falar um pouco de resultados, inclusive, da pesquisa, dos usos, como tem sido as respostas. São várias, assim, na verdade, assim, né? Tem muito, porque existe desde um lugar de uma negação total, assim, até para algumas pessoas que tem sido interessante mesmo. E eu acho que eu acho que isso veio muito, assim, de um trabalho quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente conheceu um pesquisador indígena canadense, que eles têm um projeto que se chama Inteligência Abundante, que eles estão justamente olhando como é que a gente reconfigura a inteligência artificial para estar a serviço das comunidades e a serviço da humanidade. E tem um texto meio chave que fala criar parentesco com a máquina, né? Assim, então que a gente constrói, ela também faz parte da nossa ecologia de parentes, de alguma forma. E eu acho que a hora que aconteceu isso, né, que a gente voltou pro Matheus, a gente tem um outro trabalho já de 8 anos que a gente trabalha junto, sobre também questões centrais da modernidade, mas respondida a partir de práticas que saem das práticas convencionais de resposta à crise climática e a partir de saberes indígenas. Daí a gente voltou para ele e falou: Matheus, está acontecendo isso, como é que isso vai funcionar dentro do seu território, né? E agora a gente tem testado, por exemplo, uma das questões que um outro parceiro nosso, o Ninau Arrunipim, ele traz, é relacionada às falsas soluções para a mudança climática, né? Então, negócios verdes que dizem que eles estão trazendo soluções, mas que na verdade eles estão reproduzindo formatos de negócios convencionais. E aí agora a gente desenvolveu, por exemplo, um desses bots que ele é justamente um detector de fraude climática, né? Então que você pode testar projetos perspectivas, ele te responde como é que isso se encaixa dentro dos campos de conhecimento de fraudes climáticas. Então, a gente está experimentando um pouco que tipo de resposta a gente tem, sem achar que a gente está oferecendo qualquer tipo de solução, assim, né? Eu acho que a gente precisa talvez trazer, amplificar as formas como a gente conhece, como a gente conversa sobre isso, porque são campos políticos em disputa importante, né? Que a gente vai precisar fazer essa disputa. Por exemplo, sobre servidores, né? Assim, então, existem movimentos de tentativa de fazer servidores descentralizados, mais ligados a trabalhos com comunidade, né? Se a gente pensar
só para citar um caso do problema dessas fazendas gigantes servidores, em Memphis tem uma fazenda que é ligada à inteligência artificial do Elon Musk, né. Então eles instalaram ali, isso gasta uma quantidade enorme de água e uma quantidade enorme de energia. A rede de energia local já não deu conta dessa demanda de energia, e eles começam a utilizar uma energia, que é ligada a gás metano, que é extremamente poluente. Então, a população, local vai lidando com o processo de poluição por causa desse tipo de servidor, né. Não, então, isso que o Tino está colocando, para mim foi uma surpresa muito grande quando eu tive contato pela primeira vez com esse trabalho no ano passado, quando eu estive no Canadá. Eu saí assim da roda da reunião para apresentação dessa possibilidade de uso da inteligência artificial muito aquele sentimento de negação mesmo, porque é um processo de construção que a gente sabe que não é simples de acontecer, por exemplo, de você ver uma resposta de uma inteligência artificial contra o sistema que a criou. Por exemplo, quando você pergunta sobre o uso exagerado de energia para a produção dessas tecnologias, né? Os famosos data centers, inclusive o Ceará tem uma ameaça, né, em um território indígena de ser construído. Como é que isso dialoga com a questão climática? E a resposta ser totalmente colocando o sistema contra a parede, dizendo, não, eu também não acredito nisso. A gente está realmente com o futuro ameaçado e colocando essas questões. Mas o que mais me chamou a atenção nesse processo foi entender as possibilidades, claro, dos usos conscientes possíveis de nós fazermos no território. Por exemplo, ano passado eu não conhecia nem o que é ChatGPT. Você nunca tinha usado, e eu sou acadêmico, né? Eu estudo, então tudo que eu escrevia eram as minhas ideias, o que eu pensava. Claro que tinha referências bibliográficas, você lê para poder fazer um trabalho, mas eu não sabia que era possível, por exemplo, otimizar o tempo de um trabalho, por exemplo, feito de um território colhido áudios e mais áudios, eu traduzia, eu escrevia à mão, depois ia para o computador digitar. Olha o trabalho que não dava, ou seja, pode ser otimizado. Mas não somente isso, eu percebi que os jovens do território já estavam utilizando inteligência artificial. Então era preciso a gente fazer um caminho que mostrasse um outro uso possível. E aí a gente fez cartilha de atividades metodológicas para os jovens e crianças do território a partir das brincadeiras dos troncos velhos, a brincadeira da época de criança deles. Então a gente fez materiais metodológico para isso, usando a inteligência artificial. A gente pegava um tronco velho, ele dizia a brincadeira de roda era essa e a cantiga era essa, e é assim que se dança. Ia lá e se traduzia essa brincadeira de roda. A escola fazendo um trabalho, por exemplo, a nossa escola é uma escola referência de pesquisa. A gente sempre fez pesquisa desde quando eu era aluno. Eu só estudei um ano fora do meu território, que foi na segunda série do ensino fundamental e depois virei professor. Então lá a gente sempre rezou essa oração que eu rezei no começo, a gente sempre pesquisou no mês de abril, a gente tem um abril inteiro em que a gente não estuda a grade curricular obrigatória do Estado. A gente vai estudar a grade obrigatória da cultura do povo Tremembé. A pesca, a caça, a agricultura, as receitas, a gente deve ver isso. Porém, a gente nunca tinha escrito essas receitas, elas estavam na oralidade da gente. Porém, os jovens, eles queriam ver isso no vídeo, no caderno de receitas. Então, foi preciso a gente construir esse outro caminho a partir desse diálogo, dessa inteligência que já estava no processo de alimentação dessas informações. E aí eu acho que surge eu acho que hoje, por exemplo, eu estava me preparando para vir para cá, e eu fiquei me perguntando quais são as perguntas que eu tenho sobre inteligência artificial. E eu acho que eu tenho as mesmas que vocês têm, as mesmas dúvidas, os mesmos medos, mas eu acho que eu não olho para a inteligência artificial como uma tecnologia que pode salvar a gente dessa catástrofe climática e desses riscos de guerra, por exemplo, que a gente está. Eu acho que ela, inclusive, é um potencializador para isso. Mas eu fiquei pensando, o que a inteligência artificial poderia se tornar se ela for treinada a partir do trabalho que a gente está fazendo e tem surtido resultados, não somente com os dados, mas com as reflexões, com as contradições, com o cuidado, com o ritmo da terra, ensinando para ela, inclusive, coisas que a gente dialoga com a criança. E eu me senti ensinando a criança. Inclusive dizendo, isso que você está falando não é verdade.
E eu ouvi ela, "Não, então desculpa." Então a gente foi e será que esse caminho não seria um caminho interessante? Eu fiquei me perguntando vários dias e fiquei noites lá no meu território. Nós temos uma casa de cura e eu ia para a casa de cura usar a inteligência artificial porque eu tinha medo de ser abduzido. Eu disse isso no dia da reunião. Eu digo, ela vai me abduzir, porque não é possível que eu falava uma coisa e ela ia na mesma direção do meu raciocínio. E eu fui entendendo, não, ela já está alimentada para isso. E aí eu fui usar uma outra e ela, não, essa não respondia na mesma linha. Eu digo, ó, essa daqui tá puxando para esse lado. Então eu fui entender, e eu fui consultar a espiritualidade, inclusive para entender, posso? É saudável a gente fazer esse procedimento aqui dentro, né? E eu acho, hoje, que tem um caminho possível desse uso. E eu fiquei pensando o que a gente pode tornar, o que nós podemos nos tornar com o uso dessa tecnologia de forma consciente, responsável, se ela não vira uma coisa, não constrói uma dependência dos nossos territórios, mas ela também nos possibilita entender que ela é uma armadilha, porque é a facilidade que ela traz, é uma facilidade. Eu tenho dito isso nas conversas com a juventude, e eles falam, a gente vai fazer, mas a gente vai continuar escrevendo. A gente vai fazer, mas a gente vai continuar gravando o áudio. A gente vai fazer, mas vamos continuar levando os troncos velhos para contar a história presencial, porque a oralidade ela continua sendo uma tecnologia importante. E eu acho que é essa reflexão e esse sentimento de pertencimento, de consciência política, que eu acho que a gente precisa refletir sobre como essas tecnologias podem ser aliadas na luta contra a crise climática. É construindo consciência política nossa. Eu estava comentando, acho que foi com a Natália lá para cá, que eu ia para a faculdade de moto e eu sempre ando de moto. Só uma pessoa que gosta da aventura, né? Pescador, agricultor, a gente que vive na terra, a gente gosta de uma aventura. Já briguei com peixe, com lobisomem, né? Essa parte assim é para animar vocês. Mas aí uma porta de um carro que ia do lado na faixa de ultrapassagem abriu e a pessoa jogou um monte de lixo pela janela. E eu, como pode uma coisa dessa? E eu segui aquele carro, eu digo, eu vou ver até onde esse carro vai. Não com raiva do carro, mas eu digo, só pode ser de algum professor meu. Porque não é possível que um carro daquele tipo, porque eu estudo na faculdade no interior. Aí quando eu vejo o carro chega na faculdade, é o carro de um professor. Nós sabemos o que causa isso. É a falta de consciência. Então, se nós continuarmos alimentando, seja a inteligência artificial, seja as nossas redes sociais, seja nossos diálogos com as pessoas, com o nosso entorno, com o nosso meio, com informações falsas, raivosas, violentas e tá, é aquilo que vai se perpetuar. Porque ali tem alguém que está ensinando, repassando algo que é falso. Assim, eu acho que também acontece com as inteligências. É claro que isso é um caso que é um em um milhão. Mas eu acho que isso reflete de que é possível ter caminhos diferentes. E eu acho que a gente precisa alimentar outros caminhos possíveis. Por isso que eu tenho dito em todo canto e na aldeia, no meu território, eu espero que um dia vocês tenham a oportunidade de conhecer, que lá a gente discute sobre plantar. Mas a gente discute sobre cuidar, sobre colher, sobre plantar, sobre cuidar, sobre colher. Mas nunca deixar de plantar e nunca deixar de colher. E também nunca deixar de cuidar. Porque se você não cuidar, você não colhe. E se você não cuidar, você não planta, porque vai faltar semente no ano seguinte. Então, nós temos potencializado a participação da juventude na agricultura agroecológica, não só de subsistência, mas de existência. E essa é uma tecnologia ancestral, que é a existência e a conexão. Então, existe a internet no território, existe celular no território, existe computador, existe tudo. Mas nós estamos na Terra hoje trabalhando coletivamente com o Lobostei, estamos plantando. Quando chegar em casa, tem um jogo de futebol, tem outras atividades que não podem deixar de existir, apesar da existência da tecnologia. E eu acho que isso olha para o meio ambiente, porque você está rodando no território. Eu acho que essa consciência de que a natureza ela não pode ser armazenada dentro de uma máquina que cabe na nossa mão. Ela precisa também ser em algo que ocupa esses milhares, né, de neurônios que ocupam o nosso cérebro, que também estão nas inteligência, claro, por cabeamento, por dados e por muitos dados, milhares de dados que já foram publicados muitas vezes por nós também, né? É isso. Muito obrigada. Eu amo mesa que
as perguntas elas se dissolvem, assim, que vocês vão trazendo. Eu queria trazer 2 camadas aqui. Recentemente me colocaram a missão de fazer uma pesquisa sobre o que as pessoas imaginam do futuro. E aí eu desenvolvi 2 perguntas, o que elas imaginam e como elas sentem o futuro. Porque é muito diferente o jeito que a gente consegue visualizar o que a gente quer e o que a gente quer sentir. E de fato existe uma desconexão muito grande entre o que elas veem de futuro, que é um futuro em que a tecnologia tomou tudo, prateado, carro voando, e como elas querem se sentir ou elas se sentem. É uma ansiedade ou elas querem uma vida boa. Então, tem uma desimplicação nessa produção do futuro, nessa produção do sonho, e foi na conversa que a gente teve aqui, né, o que que a gente traz, mas para montar uma mesa, principalmente, o que que a gente vai deixar de falar, que é como é que a gente dá também para vocês, para as pessoas e leva para o futuro, conseguir implicar e dimensionar o que a gente está falando quando está falando de inteligência artificial. Então a gente está falando de sistemas gigantescos, né, que é muito intencional a mídia falar como especificamente um data center no Ceará que vai roubar água. A gente está falando de roubar água potável de um lugar que não tem, de uma implicação muito gigantesca de muitos data centers, que não é só o ChatGPT, que é a Netflix também, que é o TikTok, todo um uso. Então, como é intencional ir reduzindo os nomes, as implicações, as práticas, a ponto de pegar territórios também como o sonho, como o que a gente consegue sonhar de futuro. E aí parece que é muito difícil falar de futuro, parece que é muito cosmético, muito estético, ou muito de um debate teórico fofinho, né? E na verdade é de uma implicação de corpo, de realmente implicar toda essa dimensão da coisa e entender que cada escolha direciona a gente para tudo isso. E aí, nesse sentido, uma outra pesquisa também que eu faço, não só porque eu faço, gente, mas porque só posso falar das coisas que eu faço. Mas que é sobre pesquisar justamente os imaginários negros e como a gente consegue, a partir de inteligência artificial generativa, sonhar imaginários negros. E como é uma negociação muito destruidora, muito extrativista, muito. E não só negros, mas com certeza indígenas ou também sustentáveis, como a inteligência artificial não imagina com a gente. E a gente precisa sofrer uma sequência de violências também nesse lugar, não só simbólicas, completamente diretas, né? Então você tem que alimentar ela com o futuro que você deseja. E aí, trazendo para o que você trouxe, que é quais são as práticas, quais são os pactos que a gente faz com a gente mesmo, coletivamente, mas também muito individual, de manter e alimentar o pensamento crítico, manter e alimentar esse lugar de afeto, de cuidado, de proporcionalidade. Aqui também entra esse debate com esse esfacelamento do debate entre verdade e mentira, e como é que a gente luta com fake news, por exemplo. Precisa ser uma resposta também proporcional, também de escolha, também de estar ativamente no mundo debatendo, dizendo não, escolhendo, selecionando, se alimentando. Então, queria que a gente encerrasse com sugestões, perguntas, desejos de futuro aqui nesse lugar de retomar a agência e o pensamento crítico. Obrigado. Eu acho que tem mesmo um lugar de posicionalidade também. Eu acho que, assim, a partir também da branquitude, a gente se entender como, tipo, as pessoas que receberam os privilégios que essas violências geraram. Então, também, assim, o tipo de imaginários que você precisa construir, às vezes, são imaginários muito diferentes, né? Então, eu estava aqui pensando sobre, por exemplo, que a gente estava falando de tecnologias regenerativas, e aí, assim, às vezes vem a lógica da inovação. E eu acho que, assim, não é o caminho da inovação, é um caminho de interrupção de lógicas extrativistas. Se a gente conseguir fazer esses processos de interrupção para que outros imaginários, outros sonhos possam surgir desse lugar, eu acho que isso é um passo importante a se fazer. E aí, voltando para também da autoimplicação, eu me lembro, quando você olha, por exemplo, termos de uso de uma plataforma, tipo um Twitter, que não é mais Twitter, da vida. Ninguém olha, mas leiam os termos de uso, leiam que vocês estão concordando e façam um segundo exercício. Olha como funciona isso na Califórnia, porque as leis são diferentes. E lá tem uma questão que, por exemplo, você tem acesso, você pode pedir acesso às inferências que a plataforma faz sobre você. O que que significa isso? Você pode, por exemplo, saber. eh,
tem várias informações. O que você compra, qual é o seu nome, de onde você vem. Isso são informações básicas. A plataforma tem mais que isso. A partir dessas informações, ela consegue, cruzando dados e utilizando inteligência artificial, fazer mais isso. Ela consegue ter percepções sobre você e seus hábitos que você não tem e que você não tem acesso. E aí lá, por exemplo, uma das leis que se briga é para que você tenha acesso a isso, mas isso coloca a gente num lugar que a gente precisa saber mais sobre nós mesmos para a gente ser capaz de lidar com isso, assim. Isso é um problema meio história que volta para si mesmo, assim, né, porque a gente precisa ter conhecimento sobre essas coisas, a gente precisa fazer um trabalho de, tipo, de entender aonde estão meus desejos, aonde estão, onde eu coloco essas minhas forças e aonde eu posso ser manipulado também, né. Então é o trabalho político, é esse trabalho, individual que está sendo exigido de nós, assim. Então, para ir fechando, eu queria dar um exemplo. Eu gosto de trabalhar, eu gosto sempre de fazer levar as pessoas para fora tirar, ir lá e voltar, né? Quando a energia elétrica chegou no meu território em 2010, o alimento que nós consumíamos, todo vinha da terra, do rio, da agricultura, da pesca e da caça. Com a chegada da televisão, o meu território, praticamente todas as casas eram de alvenaria, não, era de taipa. E todas se transformaram em casas de alvenaria, porque elas viam as casas na novela das 7, das 6, das 8, e quiseram mudar, a partir, claro, de um direito que você tem de ter uma moradia digna. Mas aí chegou a internet, que nós não tínhamos também. E com isso veio um incentivo, que eu acho que vocês acompanham, do consumo de alimentos ultraprocessados nos territórios indígenas. E no meu não foi diferente. E aquilo é também um uso de inteligência artificial, porque tem ali uma tecnologia por trás e todo um projeto, né, um projeto econômico, na verdade, daquelas empresas. E com a chegada desses alimentos, a gente foi percebendo o distanciamento das pessoas do território da natureza, da pesca, da agricultura e tá. Isso, eu era aluno ainda, 2015, 2014, não, 2013 isso. E olha, 3 anos só de energia a gente já estava sofrendo com isso, porque aí chegou os ultraprocessados. E esse debate no Ceará, ele se intensificou nos demais territórios e também nos outros municípios, a ponto do governo do estado, nessa semana, decretar, né, criar um projeto de lei que proíbe o consumo de alimento ultraprocessado nas escolas do estado, que é uma vitória que eu acredito que é fruto de muito debate da gente que pesquisa cultura alimentar, que estamos dentro do CONSEC, tantos pesquisadores têm batido nessa tecla. Mas dentro dos nossos territórios, esse foi um problema. Porque essa também era um risco da tecnologia, porque eles estavam vendo ali, enquanto eles estavam no Instagram, chegava a propaganda do iFood, do McDonald's e dessas grandes empresas que nem existem na região. Mas ela demonstrava como alimento bom a batata frita, a pizza, e por aí vai essa esculhambação toda, né? Você já sabe como é que é. E aí a gente teve que fazer um trabalho que começou em 2019, e hoje o território da gente respira a cultura alimentar do povo Tremembé. Do café da manhã ao jantar. Se você colocar, por exemplo, um refrigerante numa mesa de uma festa tradicional, você vai ouvir das crianças e dos mais velhos dizer: esse alimento não pode. Mas até chegar nisso, é preciso você fazer uma insistência, um treinamento, né, uma gestão desse conhecimento. E eu acho que assim. E é claro que a gente não se livrou da novela das 7, da televisão, a gente não se livrou do celular, mas a gente precisou reeducar para poder se adaptar a esse novo momento. E eu penso que esse é um caminho que nós estamos vivendo com muito sofrimento, porque nós temos visto as nossas culturas sendo mortas, praticamente, por quem deveriam cuidar, que é os jovens, né? E a gente tem discutido isso todos os dias dentro das salas de aula, dentro do nosso território, dentro dos demais territórios que a gente atua, mas a frase que eu tenho dito, a minha área de pesquisa é cultura alimentar indígena, sistemas alimentares tradicionais, da produção ao consumo, né? A gente tem discutido isso, tem muito trabalho muito bem sucedido nesse sentido. E eu tenho dito que a gente é o que a gente come. E se a gente é o que a gente come, o que é que nós estamos comendo? Desde o que vem para nossa boca, porque é o principal, até o que vem para nossos olhos, né? Que a gente está visualizando. Então, isso também é alimento. Então, isso nós temos debatido
no território, e é claro que nós temos continuamos com as desconfianças, mas nós também temos que fazer esse cuidado do que nós estamos nos alimentando. E aí eu digo isso, eu sempre gosto de contar essa história. Conversando com um tronco velho, era meu avô, vô Léo, seu Mané Beata e a Dona Maria do Carmo. Na época, em 2019, eu pesquisava um óleo artesanal do meu território chamado óleo de Batiputá, o que alimenta e cura. Saberes e sabores do povo Tremembé. Era uma pesquisa que eu estava realizando na gastronomia, na época. E eu fui conversar com o vô e com os mais velhos, o que significava esse alimento que alimenta e cura. Aí ele disse assim, seu Manuel disse assim, meu filho, eu entro na mata, eu saio procurando, eu olho para os pau, eu fico lá tirando um pedaço de pau, vou logo cheirando. Vou logo provando aquele pau, para ver se eu faço um remédio para mim. Aí eu vou dizer assim, Manel, mas tem que dizer para o Mateus que a diferença do que alimenta e cura, não, do que alimenta, do que cura e para o veneno é a dose. É preciso eles aprender a dose dessa medicina, desse alimento. Não pode comer demais. Tem que comer o tanto certo. E a gente é tudo que a gente faz. Mas também a gente é o que a gente come. Por isso que esses meninos que estão nascendo aí são tudo doentes. Por isso que nós estamos desse jeito aqui. Novinho. 80 anos, tudo conversando, andando. Entendeu? Porque eles sabem o que alimentou eles, desde o conhecimento até o que entrou pelo principal órgão da gente, que é a boca e os olhos, né? Então ele dizia, e começou a dizer que fartura se tinha naquele tempo. Que você ia na capoeira, trazia 2, 3, 4, 5 carradas de melancia, batata doce, girimum. E eles contando essa história para os agricultores nossos, eles falavam assim, nós vamos fazer esse caminho para chegar até aí de novo. E nós estamos fazendo esse caminho. Mas a partir de uma provocação de que nós somos o que comemos. E a gente não come só com a boca. A gente come com os olhos e com os ouvidos também. A gente não alimenta só o físico, a gente também alimenta o espiritual. Ou alguém aqui vai discordar de mim, e isso é tecnologia também. Ou alguém aqui duvida de mim que quando a gente amanhece o dia que abre o bendito do Instagram e tem uma notícia ruim, a gente não passa o dia meio... né? Esses dias teve, né? Essas 2 semanas para trás foram semanas caóticas, né? Essa semana em si, aliás, vai perpetuar por alguns dias ainda esse sentimento, né, de impotência da gente que é cidadão e que acredita que o Brasil ainda, né, tem políticos, e realmente ainda tem, mas que tem uma grande maioria que infelizmente trabalha contra os nossos direitos, contra a população. Então, só para finalizar, eu gosto sempre de contar essa história. Um dia, nesse processo, a gente fez o inventário da cultura alimentar e um tronco velho disse assim, os troncos velhos são os idosos, né? Ele disse assim, eu disse que ia ter o encerramento do inventário, a gente ia fazer uma grande apresentação para eles, e os jovens queriam saber o que é que eles queriam comer. Eles falaram assim, a gente não quer comer não, a gente quer ver eles cozinhando, para a gente saber se eles aprenderam de verdade. Então, aí eu perguntei assim, mas como é que vocês querem? Ele falou, vocês vão entregar o porco vivo, a galinha viva, o carneiro vivo, o bode vivo e o peixe com escama. Porque nada disso vai parar no prato cortadinho e limpinho, não. Isso tem um caminho até chegar no prato. E eles não escreveram sobre isso? Pois eles vão ter que fazer. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, e agora como é que vai ser? Eu coordenando esse monte de menina, 30 jovens. E como eu sou ainda um jovem, né? Tenho 29 anos, gente. E aí eu fiquei morrendo de medo de propor isso para os pais, né? Porque era um adolescente, 17, 18 anos. Como é que você ia entregar um bode, um carneiro para o menino matar e tirar, né? Eu não sei se tem algum vegetariano aqui. Mas é um negócio que até a gente que é carnívoro fica meio, né, enciumado e meio sentido, né? E aí os pais foram todos de manhãzinha. 4h30 da manhã estavam todos lá, os pais, junto com os filhos, tudo assistindo. Na hora que o menino pegou a galinha para coisar o pescoço, o pai pulou na frente. Não, não, deixa que eu puxo. Aí puxou. Não, Matheus, não vamos traumatizar o bichinho, não. Uma criança dessa. Aí eu vou olhar para ele. Meu Deus do céu. Como é que pode? Uma criança dessa vai crescer como? Com medo. Onde é que numa idade dessa eu não já fazia isso? Ou seja, eles têm que aprender. E aí eles foram, o menino, não, realmente vamos fazer.
Aí foram matar as galinhas, mataram o porco. Claro que quem sangrou o porco foram os pais ainda, mas tiraram e fizeram uma comida, um banquete, encerramento do projeto. Chamaram as lideranças, os troncos velhos e as famílias para degustar. E foi galinha caipira, peixe cozido, moqueca de arraia, caranguejo, pirão escaldado, cambica de batata doce, tapioca. Tudo que vocês possam imaginar da cultura alimentar do nosso território foi feito nesse banquete. E quem fez foi os jovens. E hoje, nas nossas festas tradicionais que nós fazemos no ano, tem 4 festas no ano, Dino. E tem um dia da festa que quem vai para a cozinha é os jovens, para fazer o almoço de toda a comunidade. É claro que a gente queima o baião às vezes. É claro que a gente passa do ponto o peixe amolece e se desmancha. Mas eu não escutei ninguém dizer que estava ruim. O pessoal diz assim, tá ótimo. É desse jeito que vocês vão aprender. Só tira 5 minutinhos antes que tá bom o peixe. Mas eles estão dando espaço para a gente aprender. Eu acho que é o tempo que vai nos ensinar, inclusive, também a cuidar dessas tecnologias que estão à nossa disposição. Acho que eu fecharia com isso. É isso, obrigado. Muito obrigada. Eu amo que na antropologia a gente olha para isso. Eu traduzo isso como. Ficaria horas te ouvindo, infelizmente eu já tenho um tempo limitado ali, preciso encerrar. Mas é bonito ver isso. Lembrar de. Os mundos já existem. Como é que a gente lembra de desejar eles de novo? E aí só colocar a tecnologia para conviver, né? Fazer esse ajuste. A gente abre para pergunta? Eu posso contar uma história rapidinho? Olha, eu cresci no meu território. E lá na minha aldeia, o que é tido como um mito e lenda pela sociedade dita civilizada, sobre a história do lobisomem, do assoviador, do gritador, na minha aldeia é verdade. Você disser que é mentira que existe lobisomem, você apanha lá. Então eu cresci com vontade de conhecer lobisomem. Eu digo, eu quero encontrar com esse bicho, qualquer dia desse. Porque o pessoal diz que se ele pular por cima da gente, os troncos velhos dizem, se ele pular por cima, você vira também. E aí um dia meu avô chegou e disse assim, Mateus, hoje ele vai correr. Ele vai passar correndo na frente da casa da sua mãe. Pode ficar esperando. Aí eu botei uma garrafa de café do lado, peguei um facão no de lua, fiquei pastorando. Aí me dá aquele sono, abrimento de boca. Aí eu me deitei na rede, quando lá se vê os cachorros latindo. E o pai gritou, já passou. Quando eu corri, o bicho tinha passado, lobisomem. Não vi o lobisomem. Eu digo, mas eu vou ver. Aí eu estava deitado lá em casa, na casa da minha mãe. E aí o cachorro, o meu avô tinha um chiqueiro de bode bem na frente da cerca. Da nossa cerca. E quando começou os cachorros latindo, que eu abri a porta, eu vi aquele bicho desse tamanho. Cabeludo, das orelhas. E os cachorros em cima, e aquele bicho. E eu saí para fora. Na hora que eu acordei, eu me levantei e abri a porta e corri para lá de fora. E meu pai correu de dentro do quarto. Mateus, o que foi isso? Eu digo, é o lobisomem, eu vou pegar ele. Vocês acham que eu tinha coragem? Não, mas eu tinha curiosidade. E eu vi. Então aquilo que meu avô contava que eu duvidava, hoje eu acredito. Então é preciso a gente buscar. E um dia o gritador me deu uma carreira. Fui deixar o jumento na capoeira e o gritador deu uma carreira em mim. O que é o gritador? É uma criança, um espírito, que fica gritando na mata, né, atrás de você, e eu correndo na frente, ele atrás gritando, e aquele grito ensurdecedor, e ele foi me deixar em casa. E eu nunca acreditava nisso. Meu pai duvidava disso. E um dia ele também levou a carreira. Né? Então, assim, todos que têm duvidado na aldeia têm visto de perto essa tecnologia espiritual acontecendo na prática. E eu acho que a gente tem que duvidar acreditando e buscando descobrir se vai dar certo. Eu acho que tudo que a gente disse aqui é um caminho que a gente está tentando, né? Pode não parecer verdade, mas é o que a gente está vivendo. Talvez a gente esteja construindo um mundo melhor para nós e para os nossos e para aqueles que ainda vão nascer. Porque eu acho que os nossos avós acreditaram na gente, né? Eles plantaram pensando na gente. Eu acho que a gente não pode ser covarde e irresponsável de não pensar nas crianças que ainda vão nascer. Eu acho que tem isso. Isso tem motivado a gente a plantar castanhola, caju, coqueiro gigante, mangue. Tudo que a gente tem plantado no território tem sido pensado em quem ainda vai nascer. Porque um dia pensaram na gente, né? Então eu não vou também ser assim. E eu acho que uma das coisas que esse processo de acreditar me mostrou, meu pai nunca acreditou que eu fosse ser pescador. Nem do rio, nem da lagoa, nem de nenhum canto. Porque ele falava que eu não nasci para o mar. E realmente no mar eu nunca pesquei. Mas eu aprendi a jogar tarrafa.
Então, se um dia vocês aprenderem a jogar tarrafa, vocês vão saber que se a tarrafa for jogada no rio e tiver peixe, ele pega. E assim tem que ser os nossos projetos de vida também. A gente tem que buscar plantar, jogar tarrafa. E uma hora a gente vai acertar alguma coisa. E que, se Deus quiser, seja coisa boa para a gente cultivar e cuidar juntos. Eu acho que eu finalizo minha fala com um canto. Pode ser? Tem um canto. Eu gosto sempre de cantar. Vocês perceberam nessa parte? É, tem um canto do meu povo, que é uma saudação em cantaria, que as mulheres do meu território é liderado por mulheres. Eu acho que por isso nós temos uma sensibilidade diferente lá. Então, o meu território tem 2 lideranças mulheres. A escola que eu estudei, que eu fui professor e que depois, hoje sou parceiro de pesquisa, sempre foi coordenada por mulheres, nunca teve diretor homem. O centro de ensino infantil, a creche, né, a famosa creche, né, sempre foi liderada por mulher. A equipe de saúde da gente nunca teve homem na liderança. E o nosso grupo de jovens também nunca teve nenhum homem presidente. E lá em casa quem manda é a mãe. Então, eu tenho certeza que existe uma sensibilidade nesse mundo e essa sensibilidade vem do ser feminino e eu quero reverenciar as mulheres com esse canto das protegidas dos orixás que diz assim: Eu sou a cabocla da Jurema, sou protegida por meus orixás, com minhas ervas, meu maracá, meu ritual vou terminar. Com minhas ervas, meu maracá, meu ritual vou começar. Eu sou a cabocla da Jurema, sou protegida por meus orixás, com minhas ervas, meu maracá, meu ritual vou terminar. Obrigado, gente. Salve a encantaria. Muito obrigada, querida. Obrigada, gente. Obrigada. Dá tempo para uma pergunta, se alguém quiser. 2, máximo. Boa tarde a todos. Meu nome é Elvira, sou indígena Sateré-Maué, amigo desta pessoa querida aqui. Eu não quero fazer uma pergunta, mas uma observação. Eu conheci o Matheus em 2023 no Congresso Brasileiro de Agroecologia, e eu falo que a gente pode deixar legado e legado só tem valor quando você dá uma função para ele, quando ele cria vida e não quando ele simplesmente fica ali e se acaba no tempo. E através do Congresso Brasileiro de Agroecologia, eu entrei para um projeto que é braço do Congresso Brasileiro, que é a Cozinha das Tradições, e que ela fala justamente sobre o alimento. O alimento, não só esse alimento físico, né, que a gente põe para dentro do nosso corpo, mas o alimento da alma, o alimento do saber, o alimento do espírito. E quando você fala de alimento, eu me encanto, eu sigo você, eu acompanho. E quantas coisas a gente pode trabalhar, desenvolver, fazer através do alimento, né? No caso, a Cozinha das Tradições, nós falamos sobre a cozinha ancestral indígena, quilombola, de axé, ribeirinhos. Muitas pessoas têm preconceitos contra religiões de matriz africana ou indígenas e se alimentam delas o tempo todo, todos os dias, e não sabem. Então, assim, Matheus, é maravilhoso o teu trabalho. E é assim, é isso, né? Nós, povos indígenas, precisamos mostrar a cultura através do alimento, porque é onde a gente reúne as famílias,
né, a aldeia, a comunidade, o território, é através do alimento. E que esse alimento seja mais que físico, seja da alma. Obrigada. Alguém aqui já foi numa farinhada? É que eu tô perguntando pro pessoal do Rio de Janeiro, é sacanagem, né? Alguém já foi numa farinhada? Alguém sabe o que é sabe o que é farinhada, pelo menos, né? Sabe o que é farinhada? É o ato de é uma reunião de pessoas para fazer farinha, né? Para raspar mandioca e fazer a farinha, fazer a goma de tapioca. Eu acho que vocês devem conhecer esses dois alimentos. E eu acho que a farinhada é a maior prova de que o alimento ele une e possibilita fofocas, diálogos, construções geracionais. Minha filha está crescendo na cidade porque eu trabalho e estudo e ficamos indo todo final de semana. A gente foi para farinhada, é a farinhada da nossa família. Eu tenho minhas roças, continuo cuidando porque eu sou das ciências agrárias, estou concluindo o curso de agronomia. E aí minha mãe me colocou para cozinha. Eu fiquei para cozinhar para todas as pessoas que estavam raspando a mandioca, né? E para minha família. E aí minha filha, no pé do forno, vocês já viram um forno grande que a pessoa torra farinha? Vocês viram em algum canto? Possível que não assistiram alguma reportagem por aí afora. E aí minha filha, no pé do forno, toda vez que o forneiro tirava a farinha, ele ia lá no saco e começou a comer a farinha quente. E vocês sabem o que acontece com a criança se ela comer farinha quente, né? E aí o que aconteceu foi que à noite ela começou a vomitar, eu tive que levar para o hospital às pressas e tal. E aí minha mãe, quando soube, ficou muito raivosa. Ela falou: por que levou para o hospital? Era só ter dado goma fresca para ela comer. E eu sabia disso, só que no desespero, né? Porém, na outra farinhada seguinte, a Inaê, que é minha filha, tem 5 anos, ela disse assim: pai, eu vou comer a farinha, mas eu vou esperar esfriar a farinha. Porque eu comi a farinha quente. Mas eu quero a farinha com peixe. Ou seja, ela entendeu que era o complemento. Então a gente vai. O ensino é pedagógico, a dor é pedagógica, mas a tradição ela precisa ser prática. Não existe tradição em livros somente. Ela precisa ser pedagógica a partir da prática, do pegar, do tocar, do sentir, que a gente sabe o que é bom e o que é bom também. E vocês foram de lá, vocês vão comer tapioca com peixe assado, eu tenho certeza disso. E se duvidar, uma cambicazinha de batata também doce, com leite de coco, né? Não vou dizer as outras coisas que dá vontade de comer, porque eu também cozinho, então... Obrigado, gente. Obrigado. Tamo junto. Tem um episódio que tá na TV Assembleia, tem um episódio na TV Assembleia, episódio 1, Festa da Farinhada, da TV Assembleia do Ceará, da nossa Festa da Farinhada desse ano. É muito bonito esse episódio. Se alguém quiser assistir, TV Assembleia do Ceará, viu? Terminei, gente. Desculpa. Pega o microfone. Não, eles que levantem e vão, a gente fica aqui conversando. Mais uma pergunta, dá tempo, não? Não. Muito obrigada. É isso. Obrigada pela escuta.